Prezados amigos, fiéis seguidores do canal Professor Rico Guimarães, fascismo comercial e cultural no Brasil. Esse é o tema que nós vamos apresentar hoje neste vídeo. Antes eu vou pedir para você dar um like no vídeo para ajudar na recomendação dele para a audiência do YouTube. Se não for inscrito no canal, se inscreva como um mecanismo de fidelização às nossas ideias, ao nosso trabalho. Acione o sininho para ser notificado da produção de novos vídeos e compartilhe não somente este vídeo, mas outros vídeos deste canal para ajudar no processo de desalienação popular. Então nós vamos falar do fascismo comercial e cultural que estamos infelizmente experimentando no Brasil por parte dos reacionários que apoiam o presidente da República, né? É claro que quando a gente vai falar de fascismo comercial e cultural, a gente vai usar, né, do conceito de fascismo na sua pluralidade, né? Vamos lembrar o pensador português Boaventura de Sousa Santos, que vê o conceito de fascismo não como um termo singular, mas plural, porque o fascismo ele criou derivações. Nós não estamos mais falando do fascismo político, um conceito da Itália de Mussolini, né? Aquele conceito estritamente político que versa sobre a ideologia criada baseada no símbolo romano da autoridade, o fácio, e que foi a pedra fundamental para o fascismo que se desenvolveu na Europa entre as décadas de 20 e 40, liderado pelo Duce Benito Mussolini, né? Então não é aquele fascismo italiano que foi o nascedouro, né? Que foi onde o fascismo nasceu pela sua raiz, cujo mecanismo basilar é a defesa de uma única ideia, de um único pensamento, o que acabava sintetizando o partido único, que era a própria essência do fascismo. Mas nós não vamos falar desse fascismo histórico, político, que nós tivemos na Itália entre as décadas de 20 e 40. Nós vamos falar das derivações do fascismo, né? E aí eu não vou estar falando nem de fascismo econômico, nem de fascismo social, embora tenha relação, fascismo religioso. Nós vamos falar do fascismo cultural. E em paralelo, como linha auxiliar, o fascismo comercial, o fascismo que entranha na retórica dos reacionários brasileiros, boicotando produções, livros, peças de teatro, filmes e todas as manifestações que se apresentam como uma ameaça à retidão padronizadora de costumes e valores morais dominantes, ou seja, ao conservadorismo tradicional e moralista que essas famílias, em sua maioria apoiadoras do presidente da República, defendem, tá? E claro, eles não têm medo de toda a posição retrógrada que fica evidente nas suas assertivas, né? Eles, de uma maneira inóbil e imbecil, tentam insistir com essa ideia de pensamento único, de um único padrão moral, né, de absolutização da sua verdade a impondo sobre os outros, né? E todo esse pensamento tacanho, brega, ridículo, que esses pseudo-conservadores defendem, que na verdade são reacionários, né, e não conservadores, né? Primeiro ponto que eu coloquei aqui no meu roteiro, né, as críticas à Rede Globo de televisão. É natural, e eu também concordo, que a Rede Globo é uma grande fonte de alienação, né? Que a Globo, nas suas produções, na sua central e editorial de jornalismo, né? Em toda a sua programação, salvo raras exceções, a Globo é um grande mecanismo de alienação social. A Globo ela serve como uma instituição alienadora, né? Uma instituição que sempre tentou influenciar o xadrez político e de costumes no nosso país. Eu não estou negando isso. Agora, existe o que nós chamamos
de retórica de conveniência. E do que eu estou falando, gente? Presta atenção. Quando vão criticar a Globo, né? Quando a Globo fazia oposição direta ao governo de Lula, né? Às esquerdas, principalmente na agenda econômica, né? E aí nós vamos falar mais, recortando historicamente, o governo de Dilma Rousseff, né? Que, diferentemente de Lula, rasgou o pacto pragmático de governabilidade e esquerdou o seu modus operandi de governar. Quando a Dilma começa a querer lacrar, né, a Globo, que já queria tirar o PT do poder, começa a fazer lawfare contra Lula e oposição diuturna contra Dilma, justamente para desconstruir a força e o poder da esquerda dentro do tecido social e também fragilizar a sua estrutura política, ou seja, diminuir o poder político de todo o campo da esquerda. Claro, tentando enfiar a agenda neoliberal goela abaixo do povo. Só que chegou determinado momento que a Globo começou a construir um mito chamado Sérgio Moro, aquele mesmo que tratou os processos de Lula como se fosse um membro do Ministério Público, se confundindo com Deltan Dallagnol, né? E esse querendo dar uma de juiz, quer dizer, houve uma troca de missões, uma troca de objetivos, de funções, porque o órgão que tinha que sentenciar acusava, na figura de Moro, e o órgão que tinha que acusar sentenciava na figura de Dallagnol. Esse não é o mérito do vídeo. Bem, por toda essa distorção, né, com uma ausência fortíssima de materialidade dos processos do Lula, sem prejuízo das críticas políticas que eu tenho ao próprio Lula, né, contra ele, e as farei em vídeo posterior, mas houve toda uma estrutura de lawfare, toda uma realidade de que a Globo participou de maneira assertiva. E naquele momento, a Globo, como linha auxiliar do grupo de centro-direita que queria tirar a esquerda do poder, né, ela acabou produzindo toda uma programação de perseguição às esquerdas. E nesse momento, estes que fazem boicote às programações da Globo, né, aos programas que a Globo produz, ficaram do lado da Globo contra a esquerda, né? Então, a Globo era maravilhosa. A Globo tinha o monopólio da verdade. A Globo construiu o mito Sérgio Moro e ele é visto como um herói. Então, toda essa estrutura que envolveu lawfare contra Lula, desconstrução do poder político da esquerda, perseguição diuturna ao governo de Dilma Rousseff, né? Negação do trabalhismo. E aí nós vamos nos remeter à década de 80 na figura de Leonel Brizola. E desconstrução e diminuição da credibilidade do governador Brizola naquele momento. E a elite e parte da população que era contra a esquerda reforçando e endossando aquilo que a Globo produzia contra a esquerda. Aí a Globo era maravilhosa. A partir do momento que a Globo se vira contra Bolsonaro e diuturnamente tenta desconstruir a sua imagem, e vamos ser honestos, o mesmo colabora e muito para isso, com as suas imbecilidades e a ausência de formalidade na sua função de presidente da República. Mas veja bem, quando a Globo começa a perseguir Bolsonaro, porque no fundo ela não quer nem a esquerda e nem a direita reacionária tacanha, da qual o Bozo representa. Não, ela quer a centro-direita liberal no poder. Tanto que a única fração dentro do governo Bolsonaro que é blindada pela Globo, pela Rede Globo, é o grupo do ministro Guedes, né? A política de consolidação do liberalismo no Brasil, com esse conjunto de reformas que começou com a reforma trabalhista ainda no governo Temer, passa pela reforma previdenciária agora no início do governo Bolsonaro e vai continuar com a reforma tributária, política, administrativa, do judiciário, educacional e etc. E claro, esse conjunto reformista terá por consolidação, né, ou seja, por consequência,
o liberalismo como o motor econômico do nosso país. Então, todo esse conjunto reformista terá como consequência a consolidação do neoliberalismo no Brasil. Para fazer esse serviço sujo, a Globo apoia. Então, apenas essa fração do governo Bolsonaro é protegida pela Globo, sem prejuízo de toda a oposição à agenda moral do presidente por parte da Globo. Até porque a Globo é formada por dois grandes centros de produção de jornalismo. A Central Globo de produção, lacradora, tem uma visão mais progressista. A Central Globo de jornalismo tem uma visão mais liberal. Enquanto que a Central Globo de produção é formada, em sua maioria, por artistas que repudiam Jair Bolsonaro e que fazem questão nas suas produções de mostrar que são contrários a essa retidão padronizadora de costumes e valores morais conservadores, ainda assim, certo? Por outro lado, né, a Central Globo de jornalismo endossa a agenda liberal entreguista de Paulo Guedes. E quando ele terminar de fazer todo o trabalho sujo, será muito mais fácil da Globo, né, blindando ainda esse setor liberal do governo Bolsonaro, atacar o próprio Bolsonaro para desconstruí-lo. Como ela persegue diuturnamente o Bolsonaro, essa mesma galera que ficou passando pano para a Globo contra a esquerda passa a dizer que a Globo é um lixo, que a Globo não presta, né? É o que a gente chama de ação por conveniência. Quando a Globo desconstruía o poder da esquerda, ela era maravilhosa, criando a imagem do pseudo-herói Sérgio Moro, como se ele representasse, né, a reserva moral do judiciário brasileiro, o que de fato não é verdade, certo? Mas, por outro lado, como começa a perseguir o Bolsonaro, porque a agenda do Bolsonaro, no sentido moral, também não agrada a Globo, porque atinge a sua programação, certo? Aí, como ele consegue perseguir o Bolsonaro, a Globo deixa de ser uma maravilha e passa a ser o demônio, a ser perseguido. Bem, outro ponto importante, né? Os ataques, né, contra uma série de produções, de comerciais, como a propaganda do Banco do Brasil, que mostrava de maneira direta a realidade social do nosso povo, né? E só porque tinha estereótipos lacradores, né? Negros empoderados, mulheres com o perfil feminista, né? Como a propaganda era demasiadamente secular, incomodando os setores do conservadorismo brasileiro, o Bolsonaro foi e vetou essa propaganda. Para fazer propaganda Nutella, seguindo o padrão comercial de margarina, mostrando um Brasil que não é a sua realidade. Um Brasil branco, hétero, macho e erudito. O que depõe contra ele próprio, porque ele de erudito não tem nada. Mas é aquele Banco do Brasil padrão margarina, né? Ao invés de focar em propagandas que sintetizavam a realidade social brasileira, mas eram propagandas lacradoras e foram perseguidas. Outro ponto importante, né, e essa por parte do prefeito Crivella, no Rio de Janeiro, a censura na Bienal do Livro e a ação elogiosa do youtuber Felipe Neto, comprando todos os livros, ou seja, toda a bibliografia lacradora, progressista, e oferecendo gratuitamente esses livros para o público em geral. Maravilhoso, Felipe Neto, muito bom. Tem meus parabéns. Que foi uma reação contra o posicionamento tacanho de Crivella, querendo proteger as nossas criancinhas, contra um simples beijo homossexual numa produção que foi, no caso, ofertada naquela Bienal. Então, caramba, um beijo homo. Caramba, isso vai acabar com a formação moral das nossas crianças, dos nossos jovens. E é preciso lutar contra isso. Bem, qual foi a reação progressista? Crivella tomou na toba. Por quê? Porque os livros, não só aqueles que foram oferecidos pelo Felipe Neto, tiveram uma grande saída, mas também
muitos livros viraram best-sellers, livros de natureza progressista, como uma reação ao posicionamento retrógrado do Alcaide-Mor do Rio de Janeiro, certo? Sem falar na censura às produções televisivas, né? Como esse seriado que fala sobre a realidade da escola pública brasileira, o Segunda Chamada. Os conservadores estão loucos. Porque mostra cenas de sexo às 10 horas da noite, que mostra um monte de alunos lacradores que são vitimizados pela narrativa progressista e nós temos que combater isso, né? Críticas à série Filhos da Pátria, né, de autoria do Bruno Mazeu, filho do Chico Anísio, que mostra, né, não de maneira fidedigna, acho que tem algumas distorções historiográficas ali que eu, na qualidade de historiador, observei. Mas eu não vou entrar no mérito da questão agora porque o vídeo já está ficando longo, certo? Mas só porque também mostra todo o elitismo e toda a construção de um status quo repressor e segregador, né? Isso acaba sendo mostrado como se fosse uma perseguição às elites para tentar alienar o povo contra aqueles que os protegem, oferecendo empregos, e ao próprio Estado que o protege, oferecendo uma série de oportunidades para o seu futuro. Então, a censura nas produções televisivas também tem que ser combatida. E claro, a censura nas escolas, para encerrar o nosso vídeo, na figura do malfadonho projeto Escola Sem Partido, um projeto que fere a liberdade de cátedra dos professores, que persegue o livre pensamento, que depõe contra a capacidade crítica e analítica dos alunos, contribuindo com a sua alienação. Porque o projeto Escola Sem Partido ele não quer combater a doutrinação nas escolas. Ele quer impor uma nova visão doutrinária, conservadora nos costumes e liberal na narrativa econômica. Essa é que é a realidade. E tendo, né, o endosso de igrejas, em sua maioria pentecostais, neopentecostais e católicas tradicionais, e também do grande empresariado que defende o neoliberalismo, que defende a precarização dos direitos dos trabalhadores no Brasil. E claro, a Escola Sem Partido vem para tentar criar uma escola assim, uma escola que não forme uma juventude pensante, uma juventude com senso crítico apurado, mas sim uma juventude que sirva apenas como mão de obra acrítica para seguir de maneira fidedigna e inquestionável, né, um novo padrão de Estado e de sociedade focado no liberalismo, no enriquecimento do grande empresariado em detrimento da legislação que protege os trabalhadores e dos seus próprios interesses. É um ato de utilidade pública você compartilhar este vídeo. Um abraço a todos.